Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso aulão de InDesign, hoje aqui gravado para que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo, tirar as dúvidas quando elas vierem à tona e para que vocês possam aí ter o maior aproveitamento possível aqui desse software, certo? Vamos lá então. Muito bem, gente. Então, essa daqui é a nossa interface do InDesign. Como vocês podem perceber, ela é muito parecida com todos os outros softwares da Adobe. A inicialização de um novo arquivo é bastante simples e praticamente é a mesma coisa que a gente já tinha na situação dos outros softwares, tá? Bom, então aqui, de primeiro momento, o que que a gente já pode observar? E a gente pode ter, alguns presets, algumas pré-definições já salvas, né, aqueles que a gente mais utiliza, os usos recentes, por exemplo, eles podem ficar aqui. Então aqui a gente tem os recentes, a gente tem alguns que podem ser salvos, a gente pode salvar uma pré-definição e deixar ela daqui para que a gente vá utilizando sempre que for necessário. Na verdade, uma das formas de utilizar o InDesign é voltada para a impressão de edições, seja isso livro, revista, folder, folheto, enfim, algo que a gente precisa criar para a impressão. Inclusive, aqui a gente tem outras pré-definições que a gente pode utilizar, inclusive a gente tem aqui os presets para a web, porque tanto para a impressão quanto para a web podem ser realizados aqui no InDesign. No caso da web, a gente vai ter aquela mudança, né, no modo de cor que a gente já sabe, em vez de CMYK, como é aqui na impressão, a gente vai para a web em RGB. E aí, outras informações interessantes que vocês podem já, dando uma olhada, se quiserem, é que no formato de web a gente pode criar PDFs interativos, pode conter vídeos, pode conter animações, GIFs, então a gente consegue fazer uma publicação interativa, o que é bastante interessante. Nesse primeiro momento, a gente não vai entrar aqui nessa situação da web, tá? A gente vai se concentrar na questão da impressão, já que o trabalho aqui da nossa disciplina vai ser realmente trabalhar com a impressão de um material no final, certo? Assim como a gente tem essa situação, nos outros softwares que a gente já aprendeu, aqui da mesma maneira a gente consegue dar um nome, né? Eu vou colocar, aulão InDesign, só para ter um nome aqui realmente, porque é exatamente isso, gente. Não quer dizer que eu salvei, o meu arquivo só porque eu coloquei um nome aqui para ele, tá? É só um nome realmente. Então guardem essa informação, porque vocês precisam salvar esse documento depois, para que vocês não percam nada, certo? Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar aqui no formato A4. Vocês podem abrir, né, no formato que vocês quiserem. Inclusive, podem personalizar, colocar a medida aqui, sei lá, vamos chutar aqui 300 milímetros, por exemplo. E aí o formato vai ficar um pouquinho diferente. Inclusive, a gente consegue observar aqui que muda, né? A gente tem uma pré-visualização. Se o de vocês não estiver aparecendo assim, é só marcar essa janelinha aqui de visualização e ele vai aparecer essa prévia ali atrás para vocês, tá? Eu vou voltar aqui para o formato de A4, só para já deixar aqui certinho. Temos a orientação, né? No caso, nós vamos trabalhar na vertical. E aqui tem uma informação bem importante, que é relativa à quantidade de páginas e se a gente vai utilizar páginas opostas ou não. O que que é essa páginas opostas? Eu vou colocar aqui um arquivo com 5 páginas, tá? Só para a gente dar início e entender um pouquinho como é que ele funciona. Observem aqui nessa região que quando eu desmarco páginas opostas, eu vou ter uma página embaixo da outra, como se fosse uma apresentação de slides realmente. E quando eu marco páginas opostas, eu vou ter a situação de folhear alguma coisa, né? Então, eu tenho uma página ao lado da outra e assim sucessivamente, como se eu fosse realmente folhando o meu arquivo, certo? Então, no caso aqui do nosso material, eu vou trabalhar com páginas opostas, já que a gente vai fazer uma publicação impressa, certo? Bom, aqui outras informações importantes. Lembra que quando a gente conversou sobre grids aqui na disciplina,
a gente falou que ao abrir um arquivo no InDesign exatamente, a gente já pode estabelecer um layout prévio, então determinar quantas colunas, a gente vai ter nessa página, por exemplo. Então aqui eu vou utilizar um layout bem simples, tá, para facilitar a nossa vida. Eu vou colocar 3 colunas só para a gente ter um movimento diferente aqui na página e a gente entender como que elas podem funcionar. A medianiz é aquele espacinho entre as colunas. Aqui, por exemplo, eu vou colocar que eu quero uma medianiz de 5, só para ficar algo redondo aqui, arredondado, né? Um valor redondinho para a gente conversar. Então, eu vou ter colunas, 3 colunas separadas com 5 milímetros cada uma. Bom, lembra que a gente conversou também relativo a margens? Que as margens são muito importantes tanto para suportar a questão de a gente folhear uma revista, por exemplo, e não tapar o conteúdo, dar ênfase para o conteúdo que está sendo mostrado ali, emoldurar realmente aquele espaço, ter uma área de respiro. Enfim, realmente a margem é algo aí crucial no desenvolvimento de qualquer projeto que a gente for fazer, né? Pranchas têm margens, quando a gente vai entregar um projeto para um cliente tem margens, né? Numa folha que a gente vai imprimir, seja ela A4, A3, A2, enfim. Bom, aqui no caso, as margens elas estão linkadas e todas elas estão com a mesma medida. Eu vou modificar isso daqui para 2 centímetros, então vão ser 20 milímetros para que a gente tenha aqui a margem. Ele não vai atualizar ali, tá? Tá vendo que as colunas e as margens ele não vai modificando, mas aqui a gente já consegue ter uma noção. E eu vou modificar também esse link entre elas, porque sim, é interessante que a gente tenha uma diferença entre a margem superior e a inferior. Por exemplo, no caso aqui da inferior, eu vou colocar uma margem de 30 milímetros para que eu tenha um espaço maior para colocar, por exemplo, o número de páginas, o número da edição, o nome da edição dessa revista, por exemplo. Se caso isso for acontecer na parte de cima, a gente vai inverter. E na parte interna dela, eu vou manter com 15, tá? Só para a gente ter uma diferença realmente aqui, e entender como que podem ser essas possibilidades, tá? Outra informação bastante importante quando se trata de impressão de um arquivo é a sangria, ou seja, o sangramento, a informação que vai sangrar além da minha página, para que não ocorra um filete branco lá na hora da minha gráfica fazer o corte dessas páginas. Ou seja, se eu precisar ter uma imagem que vai até o limite da borda da minha página, eu preciso ter um sangramento para garantir que não ocorram filetes brancos. Então, eu vou puxar aqui para o ladinho só para a gente ver aqui a sangria acontecendo. O padrão é uns 5 milímetros, tá? Entre 3 e 5 milímetros é mais que suficiente. Eu vou colocar 5, tá? Para facilitar a nossa vida e é o que geralmente as gráficas têm preferências, tá? Então, percebam que a gente já tem uma sobra aqui, né? Esse sangramento de informações que a gente vai ter que encostar para não acontecer aquele filete branco. Bom, então, dentro dessa situação aqui, a gente já pode criar o nosso arquivo. A gente já tem bastante informação só aqui, certo? Então, eu vou dar um criar aqui. Como a gente já pôde observar nos outros softwares da Adobe, a interface deles é muito parecida. E nesse sentido, eu não vou passar ferramenta por ferramenta, detalhe por detalhe, senão a gente vai perder muito tempo aqui em relação a isso. E vocês podem aqui ser mais diretos, né, nesse sentido. Porque muitas dessas ferramentas a gente já trabalhou, vocês já sabem como elas funcionam, só que elas vão acontecer aqui dentro desse outro software que é dedicado aqui à diagramação, à editoração, né, a realmente publicações aí, sejam elas impressas ou digitais. Mas dando uma passada rápida aqui, em cima a gente tem as nossas abas, né? Aqui em arquivo, onde a gente vai exportar, por exemplo, vou selecionar aqui algumas pré-definições no meu arquivo, posso fazer modificações aqui relativas ao modo de cor, eu posso aqui definir aqui em edições, né,
as minhas preferências, posso fazer modificações na minha interface, selecionar, eh, padrão de medidas, réguas, enfim, eu consigo fazer. Aqui em layout, tudo aquilo que for referente à minha página, eu consigo fazer essas alterações por aqui. Então, referente a margens e colunas, guias e réguas, criar novas guias, consigo, por exemplo, selecionar exatamente a página que eu quero visitar, né? Se eu tiver um arquivo muito grande, isso aqui é bastante útil, né? Sei lá, de repente eu quero ir lá para a página 120, eu não preciso ficar rodando aqui o meu scroll do mouse e eu consigo, né, ou vir por aqui pela aba Layout através desse caminho, ou eu posso utilizar o atalho Ctrl J e selecionar exatamente a página que eu quero. É por aqui também que a gente inclui um sumário, tá? Eu não vou entrar aqui nessa questão agora, porque precisa realmente de um tempo dedicado somente ao sumário para que não haja confusões aqui. Então, nesse momento, a gente vai pular ele, tá? Vamos fingir que ele não está aqui e a gente vai dar sequência aqui no restante. A minha aba de tipo, ela vai ser referente a tudo aquilo que envolver tipografia, caractere, parágrafo, tabulações, eh, caracteres especiais, símbolos, marcadores, tudo aquilo que eu for trabalhar através de texto, eu tenho acesso a essa aba aqui, tipo, a muitas das configurações que eu for precisar. Aqui na minha aba objeto, eu tenho tudo aquilo que eu for precisar relativo a formas em geral, tá? Aqui no InDesign a gente tem um pouco mais de limitações, não é como o Illustrator, por exemplo, em que eu tenho abas e janelas e ferramentas totalmente dedicadas à criação de formas, né? De elementos realmente gráficos. Aqui a gente tem outras funções para se trabalhar com foco em edição, tá? Então, a gente consegue trazer algo que a gente criou lá no Illustrator para cá, converter em curvas, por exemplo, lá, ou trazer para cá e converter por aqui, né, através aqui dessas opções do painel. Enfim, ele é um pouco mais limitado, mas ele também tem possibilidades por aqui, né. Aqui transformar, lembra que a gente pode mover, girar, espelhar, enfim. Temos aqui também uma aba dedicada à criação de tabelas, então, né, consigo definir tamanho de célula, linhas, colunas, como é que eu vou querer configurar a minha tabela? É através daqui, dessa aba de tabelas. Aqui em exibição, eu consigo configurar o meu modo de exibição, desempenho da minha exibição, porque muitas vezes vão trazer uma imagem para cá e ela vai ficar com uma aparência muito ruim, parece que ela está errada, né? Parece que deu errado quando a gente trouxe para cá, perdeu qualidade, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, o que acontece é que o InDesign, ele trabalha num modo de desempenho, um modo de exibição mais leve. Então, ele não vai mostrar a imagem em alta qualidade. Ele vai trazer ela toda pixelada só para a gente saber aonde é a posição dela. Dá para alterar, mas a gente vai trabalhar assim somente se o computador de vocês suportar, tá? Para princípio aqui como, pré-definição já vem aqui a exibição típica, né, ou exibição rápida, depende aí da configuração de vocês, tá. Grades e guias, né, a gente consegue exibir aqui as réguas, enfim, tudo que a gente for precisar nessa página, tá. E a nossa aba queridíssima aqui, janela, todas as janelas de edição que a gente for precisar, é por aqui que a gente vai acessar. Então, por exemplo, aqui, relativo às janelas de cores, amostra, cor, gradiente, a configuração delas aqui está um pouquinho diferente dos outros softwares, tá? Mas elas estão todas aqui, a gente consegue acessar. Por exemplo, aqui, tudo aquilo que for relativo a tipos, né, caractere, parágrafo, enfim, a gente vai acessar por aqui. Enfim, as janelas que a gente for precisar trabalhar, é aqui que a gente vai encontrar. Eu até já abri algumas delas aqui para que fique mais fácil, né, o meu fluxo de trabalho, mas isso é com vocês. Lembram que a gente consegue, né, personalizar tudo, tudo, tudo por aqui. Então, se eu quero colocar essa janelinha aqui, se eu quero tirar essa daqui, eu não quero mais trabalhar com essa janela de mídia, eu vou fechar, porque
até tem a janela de mídia, vocês podem se perguntar, é pelo fato de que aqui no InDesign a gente consegue trabalhar com edições online, então dá para trazer vídeos, a gente consegue colocar animações, enfim, fazer com que a nossa edição ela seja interativa, tá? Então ela tem janelas dedicadas a essa edição. Bom, gente, dando uma passada rapidamente aqui pelas minhas ferramentas, eu tenho a setinha de seleção, a ferramentinha aqui de seleção direta. Lembra que é através dessa que a gente vai fazer edições em pontos âncora, através de imagens dentro de máscaras. E é importante dizer que aqui no InDesign é como se fossem todas máscaras, né? Quando a gente vai trabalhar com imagens, fica sempre dentro de uma caixinha. Bom, gente, para que fique mais clara essa questão das caixinhas contendo imagens, por exemplo, como se fossem máscaras, eu vou trazer uma imagem para cá, aqui para dentro, só arrastando aqui para dentro do InDesign. Tá vendo que ela está presa aqui na minha seta? Eu não cliquei em nada ainda. Então, eu vou dar um clique simples aqui, eu vou colocar aqui longe, assim, da minha página, porque eu sei que a imagem está grande, tá? Então, existem algumas maneiras de eu editar essa imagem para que ela fique dentro da minha página, por exemplo, já que ela veio desse tamanho todo. Então, vamos lá. Uma das maneiras de eu fazer isso é através da minha setinha preta, posicionando aqui a minha imagem aonde eu quero que ela fique, e aí através aqui, né, dos meus pontinhos, eu vou colocando ela aqui exatamente onde eu precisar. Só que vocês vão perceber que eu estou editando a minha caixa que contém a imagem, e a minha imagem não acontece nada com ela, tá vendo? Então, o que que eu preciso fazer aqui? Tá vendo que quando eu passo o mouse aparece essa bolinha branca aqui e uma mãozinha? Se eu der um clique simples aqui, eu vou conseguir acessar a minha imagem que está aqui dentro, tá? Eu vou dar um zoom menos aqui só para a gente ver o tamanho da minha imagem onde ela está. E aí, clicando e arrastando, eu consigo reposicionar essa imagem dentro da minha caixa, como se fosse realmente uma máscara, né, aqui no InDesign. E aí, o que que acontece? É uma das maneiras de eu acessar a minha imagem através, né, dessa bolinha, arrastando o mouse aqui por cima e acessando a mãozinha, e aí através disso aqui eu consigo reposicionar, ou eu posso clicar na minha setinha branca e fazer a mesma coisa. Ó, daí tá vendo que ela não aparece mais a bolinha? Porque aí eu já estou diretamente acessando aqui a minha imagem, né? E aí se eu vou arrastando para o lado, ela sai fora, mas a minha caixa, ela ainda tem aquela medida ali da página conforme eu coloquei para vocês, tá? Então, aqui eu consigo, por exemplo, pressionando o Shift, redimensionar a minha imagem e manter a proporção. Se eu não apertar o Shift e mexer aqui, eu modifico toda a proporção da minha imagem e ela vai ficar toda esquisita. Olha aqui, por exemplo, né? Tá vendo que ficou toda distorcida? Então, vou dar uns Ctrl Z aqui para a gente voltar ao tamanho dela original, e para que vocês percebam essa situação. E aí, existem maneiras diferentes de a gente redimensionar uma imagem, seja até através da minha setinha branca, ou, por exemplo, eu posso vir aqui em cima na minha aba de controle e selecionar algumas dessas ferramentas daqui. Por exemplo, essa, né? Preencher o quadro com a minha imagem proporcionalmente. Então, se eu clicar aqui, ele vai até os limites da minha caixa, que eu setei com a setinha preta, mas ele não vai perder a proporção da minha imagem, ele vai manter essa proporção. Eu posso fazer a mesma coisa, só que ajustando a minha imagem exatamente dentro desse quadro, só que aí vocês vão ver que vai sobrar a minha caixinha aqui, tá vendo? Ó, ela fica sobrando e eu fico sem informações ali naquela aba, mas é uma maneira de eu conseguir trazer o tamanho da minha imagem aqui para dentro. E através dessas ferramentas aqui de cima, eu consigo trabalhar de algumas maneiras, né? Se eu voltar aqui a clicar, ela vai expandir novamente e preencher toda a minha área de máscara que eu trabalhei aqui, tá? Outra coisa bastante interessante que eu quero mostrar para vocês é que se eu pegar uma outra imagem e arrastar para cá e soltar aqui em cima, ela vai ocupar o local em que eu tinha aquela imagem.
e vai ficar exatamente dentro daquele quadro, tá? E aí, o que que acontece? Ela vem com aquela configuração que eu já tinha setado antes. Então, é uma troca de imagem rápida, por exemplo. Se eu quiser modificar uma imagem dentro de uma caixinha que eu já estabeleci antes, eu posso simplesmente arrastar e soltar dentro daquele quadro que eu já tinha uma imagem. Então, eu posso também criar esse quadro com uma forma, ou seja, criar uma máscara, deixar ela já aqui preparadinha, prontinha, e só arrastar e soltar uma imagem dentro. E aí funciona assim. Eu tenho essa ferramenta em especial para realizar essa função, que é esse retângulo com um X no meio. Então, eu vou marcar essa ferramenta e vou, por exemplo, aqui, seguir os limites da minha margem e vou criar uma caixa. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um espaço que eu já designei no meu layout que vai ser para colocar a imagem. Né? Eu posso ter um outro aqui que vai ocupar duas colunas do meu layout e vai até o meio da minha página. Ó, então, eu já designei aqui dois espaços para imagens diferentes no meu layout e vai funcionar de formas diferentes. Então, agora eu vou selecionar a minha ferramenta de seleção e vou trazer aqui imagens para dentro dessas caixinhas que eu já preparei. E eu posso fazer isso de maneiras diferentes também, ou arrastando e soltando aqui, como eu mostrei para vocês, ou vindo aqui em arquivo, inserir, e eu vou acessar, por exemplo, a minha aba, a minha janela, né, do Windows com as imagens que eu quero trazer, né? Aqui eu já coloquei numa pastinha algumas imagens para a gente trabalhar. Então, vamos supor que eu quero trazer essa imagem daqui. Ó, então, ela já vai vir aqui e vai ocupar o espaço que eu preparei para incluir essa imagem. E veio aqui nesse quadrado porque ele estava selecionado antes, tá? Então, eu posso daí utilizar uma dessas ferramentas daqui para preencher e ocupar todo esse espaço. Posso dar um clique aqui e reposicionar a minha imagem dentro da minha caixa, né? Eu quero, sei lá, deixar aqui o foco nas minhas espreguiçadeiras aqui nesse quadro, né? Vou fazer uma matéria aqui relativa à praia, enfim. E como vocês viram aqui, eu tenho um atalho para isso. Então, eu posso clicar na minha forma, dar um comando Ctrl D e aí selecionar a imagem que eu quiser. Né? Então, percebam que aqui a imagem veio bem grandona. Eu posso também redefinir o tamanho dela através daquela ferramenta ali que funciona muito bem, facilita bastante a vida, tá? Assim como quando eu trago uma imagem, arrasto e solto ela aqui dentro, vou trazer outra aqui, que ela vem aqui soltinha, né, na minha seta, vou dar um clique nela aqui. E ao invés de eu reposicionar a caixa e depois a minha imagem, eu posso trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. E aí existem maneiras diferentes para fazer isso também, tá? Eu tenho uma ferramenta que é essa daqui, ferramenta de transformação livre, que serve para essa função também. Então, eu posso clicar nela aqui, e aí pressionando o Shift para manter a proporção, eu vou reposicionar a minha imagem e a minha caixa que contém essa imagem, tá? Então, eu consigo modificar dessa forma. Se eu tiver na minha setinha aqui de seleção e clicar no Shift com o Ctrl junto, eu consigo fazer a mesma coisa, só que ela não fica ali me mostrando em tempo real o que está acontecendo, tá? Então, mas são formas aí que eu posso trabalhar também. Então, por exemplo, eu posso reposicionar a minha imagem, se eu quiser que ela ocupe aqui esse espaço, pressionando aqui o Ctrl e o Shift, eu vou colocar ela dentro aqui do layout que eu já planejei. E daí, eu preciso vir aqui e colocar ela alinhada bem certinha, né, já que eu planejei esse layout aqui teoricamente, certo? Vocês viram aqui que eu estou dando zoom nas páginas, né, e eu acabei não falando sobre isso para vocês. Um comando bem fácil para vocês lembrarem, que vai funcionar inclusive para todos os softwares do Adobe, é pressionar o Alt e o scroll do mouse. Então, ele dá zoom mais, zoom menos aqui, de uma forma bem rápida.
Dando continuidade, então, vamos conversar agora sobre texto. Aqui no InDesign, a gente também precisa colocar o texto dentro de caixinhas, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma caixinha de texto e agora eu posso vir e dar um Ctrl V num texto que eu já tenha lá num Word ou num arquivo que um cliente enviou, ou se eu não tiver um texto e quiser ver como que vai ficar essa formatação, eu posso simplesmente vir aqui em tipo e pedir para preencher com o texto de espaço reservado, que é como se fosse o Lorem Ipsum, tá? E aí eu consigo entender como que vai ficar a formatação desse texto dentro dessa caixinha. E aí lembra, né, que eu posso vir aqui, dar um Ctrl A para selecionar todo o meu texto, vim aqui no meu painel de caracteres ou aqui em cima no meu painel de controle, né, que eu já tenho várias das informações relativas a texto, mas eu posso vir através das janelinhas, né, que são mais específicas aqui e que pode ser que facilite. E aí aqui, né, eu vou modificar, sei lá, de repente eu quero que o meu texto seja feito com Lucinda Sans, num formato pode ser o regular, mas eu quero de repente num tamanho de texto em 11 pontos. E aí eu vou diminuir o meu entrelinha, quer dizer, eu vou aumentar o meu entrelinhas, para que fique aí um pouco mais suave a minha distribuição de texto. Daqui a pouco, eu posso modificar o meu parágrafo, tá? Aqui do ladinho tem a minha janela de parágrafo, pode ser aqui por cima também. Mas eu quero que esse texto ele fique justificado para que eu tenha uma coluna aqui bem marcadinha. E aí que vocês vão ver que vocês têm algumas opções, tá, de justificação de texto. Pode ser aquele que a gente dá uma forçada e pode ser aquele que a gente deixa as viuvinhas, tá? Ou centralizado, justificado, ou à esquerda ou à direita, ou aquele justificado bem forçado. Eu vou deixar nesse daqui que é o que fica mais interessante aqui nesse caso. Sobre o parágrafo, né, eu consigo, por exemplo, incluir um espaçamento entre os parágrafos de aqui 1 milímetro, de 2, de 3. Eu vou colocar 3 milímetros, acho que já vai ficar interessante aqui, para separar os meus bloquinhos de parágrafo. Vamos ver mais o que a gente pode modificar. E eu quero que o meu texto ocupe, por exemplo, o centro da minha caixinha de texto, que ele não fique lá alinhado ao topo, que ele fique um pouquinho mais centralizado. Viu que mudou levemente, mas em alguns casos isso pode ser interessante. E aí, quando eu fiz essas alterações, vocês perceberam que eu tenho aqui uma informação de erro e eu tenho aqui assim, pertinho do final da minha caixinha de texto, um maisinho indicando o quê? Que eu tenho texto sobrando dentro dessa caixinha. Então, eu tenho mais texto do que caixinha. E se eu clicar nesse maisinho aqui, tá vendo que ele carrega a minha setinha do mouse com informações de texto? Então, ele está me indicando que eu preciso criar outra caixinha de texto para comportar esse texto que está sobrando. Então, por exemplo, eu posso vir aqui do ladinho ou em qualquer lugar da minha página e criar ali uma caixinha de texto que pode ser desse tamanho, pode ser menor, tá? Eu vou fazer aqui igual para ficar bonitinho. E tá vendo que lá tem bem pouquinho texto, né? E aí, eu já dei sequência aqui nesse texto que sobrou. E aí, o que que acontece? Vamos supor que eu tenho mais texto aqui para colocar depois dessa informação. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar esse texto, ó, tá vendo que se eu seleciono e arrasto aqui, ele vai selecionar como se eu estivesse correndo realmente o meu texto. Eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, tá? Só porque eu não quero que tenha tudo isso aqui de texto. Então, eu vou dar um delete aqui, para que o meu texto venha só até aqui, tá? Então, eu não usei toda a minha caixinha, né? Já terminei aqui a escrita desse texto. Então, vamos supor que agora eu vou começar um novo texto, né? Vou colocar um título, vou dar seguimento aqui em uma nova, sei lá, um novo subtítulo dessa matéria, tá? Então, vamos pensar aqui nessa condição. Vou deixar um espacinho para colocar um título, vou deixar aqui para título. Eu vou deixar esse título aqui maiorzinho, tá? Só para a gente ter
essa informação, vou deixar ele escrito aqui em caixa alta, e assim vocês já vão vendo onde que eu posso fazer essas modificações. Vou deixar com o espaçamento entre linhas aqui um pouquinho maior, para ocupar aqui um pouquinho mais de área. E aí, aqui vocês vão ver como fica interessante esse ajustezinho aqui, ó. Ele vai para o meio da minha caixinha. E se eu redimensionar a minha caixinha, ele vai acompanhar aqui essa situação. Então, eu vou encostar ali. Eu acho que assim já vai ficar interessante. Deixa eu ver se dá para colocar ali, ó, o acento no título, né? Que a gente tem um acento aqui nessa palavra. E aí, gente, eu vou começar um novo texto aqui. E a minha caixinha, ela vai começar aqui e eu quero que ela continue aqui. Como é que eu posso fazer isso? E aí eu ainda não tenho esse texto, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, tá vendo que é no mesmo lugar que eu tinha aquele maisinho indicando que eu tinha texto sobrando? Se eu vir aqui e dar um clique, ele também vai carregar meu mouse com uma informação, que é de que esse texto que eu colocar aqui nessa caixinha, ele vai continuar onde eu reposicionar. Então, vamos supor que eu vou trazer esse texto para cá. O link vai para outra página, ó. Então, esse texto que começar aqui, ele vai continuar aqui, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui só para ver como é que ele vai funcionar. Eu vou dar um Ctrl V lá naquele texto que a gente já tinha e percebam que ele começou aqui e veio parar aqui, certo? Outra situação que a gente pode precisar é colocar algum elemento e fazer com que o meu texto contorne esse elemento. Então, eu vou criar essa situação aqui, tá? Eu vou continuar o meu texto aqui. Não vou ouvir para ter mais texto, só para a gente ver como é que ele vai funcionar. Eu vou ocupar toda essa página aqui, tá? E aí eu vou criar um elemento, pode ser uma elipse, pode ser uma ilustração que vocês tenham, o que vocês quiserem. Eu vou fazer assim, criar aqui algumas elipses para o meu texto contornar esses elementos, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma elipse que começa aqui, ela vem para cá, aí eu vou pressionar Alt e arrastar para ela duplicar essa elipse, e eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, aqui, pressionando o Shift para manter a proporção, e aí eu vou vir aqui e vou selecionar uma cor, vou colocar um verdinho mais amarelado assim, um pouquinho mais de verde. Assim, pode ter verde essa elipse aqui, e sei lá, e ela vai ficar aqui nessa posição. E essa elipse daqui, eu quero que ela seja um tom de rosa. Um pouquinho mais claro, né, pra gente ter aqui uns tons pastéis, assim. Um rosa meio roxinho, vamos ver se a gente consegue essa cor de rosa meio roxo. Ui, ficou muito, né, aqui. Vamos colocar um pouquinho mais de azul assim. Aqui, tá ótimo. Né? Eu tô aqui já tava pensando nas cores e fica meio focada nisso. Mas vamos lá. O que que acontece? Como é que eu faço para o meu texto, que está passando aqui por trás dessas formas, contornar a minha forma? Eu vou clicar na minha forma e vou pedir para quebrar o texto em torno do objeto. É o Text Wrap, se vocês estiverem utilizando em inglês. E clicando aqui, a mágica acontece. O meu texto já vai contornar a minha forma, tá? E aí, gente, eu tenho algumas informações relativas a essa caixinha de texto aqui, que é o quê? Eu posso vir aqui na minha janela e abrir o meu texto em contorno. Deixa eu só, ele já estava aberto, só não estava aparecendo. Ah, tá aqui pro ladinho. Pronto, estava na outra tela. Ah, pronto. Eu tenho aqui algumas informações que, por exemplo, eu posso aumentar esse limite ao redor. Tá vendo que ele está criando ao redor da minha elipse uma área em que o meu texto não vai invadir essa forma? Então, eu posso criar uma bordinha assim, se eu quiser. Pode ser diferente, tá? No contorno dessa forma. Dependendo do formato dela, ele dá algumas opções a mais aqui, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou vir aqui e vou pedir para o meu texto ficar ao redor desse objeto, tá? E aí, novamente, eu vou criar uma areazinha aqui ao redor, só para ficar um pouquinho mais confortável na hora, de observar esse texto. Vou guardar minha janelinha aqui, tá? Então, percebam aqui que eu já criei situações
diferentes para o meu texto. Então, vamos imaginar uma outra situação agora. Vamos supor, que eu queira colocar um texto dentro dessa forma de elipse aqui. Então, eu vou vir aqui com a minha ferramenta de texto, cliquei nela e vou vir aqui em cima da minha forma. Perceberam que ele mudou? Aqui eu tinha um formato de seta, quando eu estou aqui em cima ele está diferente. Ó, então, eu vou vir aqui em cima e vou dar um Ctrl V naquele texto. Perceberam que ele vai ocupar essa forma daqui que eu desenvolvi? Então, vamos imaginar que eu não quero mais que essa forma tenha um preenchimento, roxinho. Então, eu vou vir aqui nas minhas amostras, e vou clicar, vou colocar o meu preenchimento em evidência e vou pedir para que não tenha preenchimento. E eu também não quero que tenha contorno, né, só vou garantir que os dois aqui estão, da mesma forma. Então agora, eu posso vir aqui da mesma maneira e modificar algumas configurações desse texto. Uma outra questão que é crucial aqui para o InDesign, que a gente precisa conversar, é referente aos links das imagens que a gente vai trazer para cá. Ali a gente trouxe alguns, mas eu montei aqui um arquivinho bem rápido para a gente dar uma olhada em como que isso vai funcionar. Essa janela de links, vocês, claro, podem abrir por aqui, vínculos, na verdade, está aqui em português, e eu tenho ela já aqui separadinha para a gente conversar. Vocês vão observar que, por exemplo, eu estou aqui nessa página em que eu tenho 3 imagens, mas eu tenho uma imagem lá na página 1, se eu der um clique aqui na minha página, ela vai me levar para lá. Eu tenho uma ilustração lá na minha última página, ela vai me levar para lá. E outro detalhe, percebam que a minha imagem, ela tá com uma visualização bem ruim. E a minha imagem não é assim toda pixelada nesse caso. Isso daqui, gente, é um modo de visualização, tá? Ele trabalha assim para que fique mais leve e dependendo do computador que vocês tiverem em casa para trabalhar, é algo que pode ser bastante interessante. Para mudar isso, é só apertar botão direito, vir aqui em desempenho da exibição e pedir para que tenha uma exibição de alta qualidade. E aí a gente vai conseguir ver aqui esse vetor, no caso aqui essa ilustração que eu baixei no Adobe Stock, para que a gente pudesse trabalhar dessa maneira. Voltando aqui à questão dos links, eu posso abrir esse arquivo aqui no software original dele e fazer modificações que vai ser salvo aqui dentro do arquivo do InDesign. Então, eu posso vir aqui nesse arquivo, né, clicando nele aqui, e eu vou pedir para editar com o Illustrator. Ele vai abrir aqui dentro do software para mim, em que eu posso, por exemplo, tirar esse fundo branco, né? Eu vou deletar esse fundo e eu preciso fazer o quê? Salvar apenas, já dei aqui um Ctrl S, e assim eu consigo abrir lá no meu InDesign e visualizar essa modificação que aconteceu. Então, eu vou reposicionar ele aqui da maneira que eu quero, né? Então, por exemplo, eu vou querer que ele crie essa linhazinha ali, colocar um pouquinho para cima para mim não perder informações. Vou jogar a minha imagem aqui bem no meio, que é mais ou menos o que eu estava imaginando, né? Vamos supor que seja esse o intuito. Então, perceberam que eu consigo linkar um programa no outro? Isso daqui é factível tanto no Illustrator como no Photoshop. Por exemplo, vamos lá naquela imagem da capa, essa daqui, e vamos editar ela com o Photoshop. Vamos fazer uma modificação nela aqui. Deixa eu jogar aqui para essa parte de cá para a gente editar juntos. E vamos supor que eu quero mudar o modo de cor, tá? Uma coisa que seja bem visível para a gente perceber. Então, eu vou pedir para ficar em tons de cinza. E o que eu preciso fazer é exatamente salvar. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui, salvei em cima do meu arquivo, tá? Tem que lembrar disso. Se você fizer isso, você vai salvar em cima do seu arquivo. E aí, eu vou voltar aqui no InDesign e vou perceber que já houve essa modificação aqui. Para que eu modifique o modo de visualização,
sem essas margens, a sangria, as linhas das colunas, eu posso simplesmente pressionar o W no meu teclado, e eu consigo ver como que vai ficar. Então aqui eu já consigo observar, com mais precisão como é que ficou a minha distribuição, por exemplo. E para voltar, é só dar um clique no W novamente, tá? Eu fiz uma modificação e salvei em outro lugar o arquivo dessa imagem aqui para a gente entender como é que isso funciona. Então percebam que aqui, ó, agora eu tenho esse ponto de interrogação e ele está me dizendo que houve um erro. Inclusive tem esse erro marcado aqui, se eu quiser entender do que se trata, tem esse erro marcado aqui no meu painel de vínculos. Isso significa que eu perdi o vínculo, ó, dessa imagem, e ele já está me dizendo, ó, o vínculo está ausente, clique 2 vezes para revincular. O que eu preciso fazer é dizer aonde está agora o novo caminho da minha imagem. O que eu vou fazer então é vir aqui, clicar no novo local que a minha imagem foi salva e vou abrir esse link e pronto, foi resolvido esse problema. Agora eu já posso, por exemplo, exportar esse arquivo sem nenhum problema. Bom, gente, agora nós vamos conversar um pouco mais sobre essa sangria, né? Essa linha vermelha que vai ultrapassar a página e que eu preciso vazar as minhas imagens até encostar nela para que eu tenha aqui uma sobra de imagem, caso no momento aqui de fazer o corte, né, da minha página, a faca vinha um pouquinho para fora ou um pouquinho para dentro, às vezes, enfim, eu não ter esse problema de talvez ficar com uma linha branca aqui da folha, sem a imagem impressa. Então, é por isso que a gente ultrapassa aqui um pouquinho todas as imagens que são, sangradas, que a gente fala, né, que elas vão até o final da página, até o limitezinho aqui, certo? Outro recurso que a gente pode utilizar aqui no InDesign, que é bastante interessante, principalmente quando a gente tem arquivos que são muito longos, como livros, catálogos, revistas, sei lá, de 100 páginas, 200, 500, enfim, muitas páginas, e a gente sempre tem elementos que se repetem, em todas as páginas. Um exemplo disso é o número de página e muitas vezes, uma informação, por exemplo, aqui, com o nome da revista, o número da edição, ou, por exemplo, o número de capítulo, que é algo aí que acontece frequentemente. Bom, mas como fazer isso? Eu até ampliei aqui, o nosso painel de páginas para que fique um pouco mais visível aqui para vocês. Inclusive, se vocês quiserem modificar isso, já fica a dica aqui. É só vocês verem ali nos 3 pontinhos do lado, opções de painel, isso, né, em todos os painéis aqui do InDesign, assim como nos outros, softwares aqui da Adobe, você consegue fazer esse tipo de alteração e pedir para modificar aqui. Ele vem geralmente em médio ou pequeno, e eu coloquei aqui no extra grande, para que fique um pouco mais fácil de vocês visualizarem o que é essa página mestra, tá? Bom, vamos lá então. Se vocês observarem, eu tenho aqui do ladinho uma letrinha indicando que eu tenho uma repetição. Isso daqui é realmente a minha página mestre, ó. Até se eu segurar o mouse aqui em cima, ela já está me dizendo que a página A principal foi aplicada nessas páginas. E, por exemplo, aqui na minha capa, eu não tenho nenhuma página mestre aplicado, assim como eu não tenho nenhuma página mestre aplicada aqui na minha última página da revista. Para mim entrar no modo de edição dessa página mestre, é só eu vir aqui nessa parte de cima da minha janela de páginas e eu vou dar 2 cliques aqui. E aí eu vou ter acesso à minha página da esquerda da página mestre. E aqui vocês vão ver como é que eu configurei essa página aqui. E é bastante simples, tá, gente? Eu coloquei um fundo, porque eu queria que tivesse uma textura e não fosse apenas branco, tá? E aí, além disso, eu incluí um número de páginas e uma informação aqui, supondo que fosse, né, o número da edição, o nome da revista. Para incluir o número de páginas, que é algo que provavelmente vocês vão precisar utilizar, eu já vou explicar aqui para vocês, mas é muito, muito fácil mesmo, tá, gente?
Aqui é uma caixinha de texto normal, tá? Até coloquei ela aqui na layer de texto. Lembrem que a gente também trabalha com camadas aqui no InDesign. Trabalhem com as camadas, né, por favor, porque fica muito, muito, muito mais fácil a vida de vocês. Inclusive, eu coloquei o fundo nessa camada de fundo aqui. E eu posso, por exemplo, vir aqui e trancar esse fundo para mim não ficar mexendo, movimentando ele ali de lugar, tá? Então, já tranquei o meu fundo aqui para não ter esse problema. E aqui dentro da minha camada de texto, eu tenho, né, as minhas duas caixinhas, que é da página da esquerda e da página da direita que eu coloquei ali. Eu vou criar uma nova aqui em cima, só para vocês verem como é que ela foi feita, tá? Então, vamos supor que seja isso aqui que eu quero. Já está configurado aqui mais ou menos, né, o padrão de caractere que eu tinha escolhido, setado aqui antes, né? Então, eu vou fazer da mesma forma que está aqui. Para incluir esse A, que significa o número de páginas, eu preciso estar aqui habilitada a minha caixa de texto, dentro, né, da minha ferramenta de texto. Vou clicar com o botão direito e aqui dentro eu vou pedir para inserir um caractere especial, que é um marcador número de página, é o meu número de página atual. Então, aqui eu vou colocar esse símbolo que vai indicar que a minha página mestre vai pedir para repetir o número de páginas em cada uma das páginas do meu arquivo. E o que eu fiz aqui do lado foi dar um tab e escrever, né, aqui a edição, que no caso pode ser a número 1. E aí, um comando rápido para vocês adicionarem esse tração pressionando Alt e no teclado digital 0151, por exemplo, né? Se eu vou dar uma barra de espaço aqui e clicar Alt 0150, eu tenho outro tamanho de traço, tá? Então, são comandos, funciona isso no Word, no PowerPoint, então já fica a dica aí para vocês, tá? Eu vou manter esse primeiro que a gente tinha colocado e vou pensar aqui, sei lá, revista de exemplo da aula. E aí já viram aqui que não está aparecendo esse último que eu escrevi, as últimas letras, né, que eu escrevi. Por quê? Porque, olha só, ele está me indicando que eu tenho mais texto do que caixinha, lembra? Então, o que eu preciso fazer aqui é, na verdade, muito simples. É aumentar a minha caixinha de texto para que eu tenha aquelas informações a mais ali. Bom, esse texto eu posso, né, clicar aqui e editar ele como eu quiser. O número da página vai ficar, por exemplo, com a fonte que eu escolher. Eu vou escolher, por exemplo, aqui essa Barksville, que é uma fonte, até não era que estava, né, mas só para vocês verem que dá para mudar. E vou escolher, por exemplo, um tamanho, pode ser de 9 pontos, né, bem pequenininho mesmo, só para dar um detalhe ali e ter essa indicação. Vou fazer a modificação aqui da minha caixinha de texto e aí eu posso reposicionar ela aqui como eu quiser. Então, eu vou alinhar aqui com a minha coluna e vou descer aqui para baixo, né, e vou encostar nessa aqui que a gente já tinha. E aí vocês vão perceber que pelo fato de eu ter feito essa alteração aqui nessa página mestre, se eu vier aqui na página 2, por exemplo, que está aplicada a minha página mestre A principal, que foi essa que a gente editou agora, vai ter essa alteração. Pode estar me indicando o número de página com aquela fonte que eu coloquei e com o texto que eu escrevi aqui em cima, certo? Outro detalhe relativo à página mestre que é importante que vocês entendam é que tudo que eu colocar na página mestre, ele vai repetir exatamente o que está lá. Então, exatamente esse texto vai ser repetido em todas as páginas que eu tiver essa página mestre, tá? Então, por exemplo, aqui eu pulei para a página 4, em que está aplicada a minha página mestre A, e aqui eu tenho a mesma informação. Só foi modificado o número da página porque a gente incluiu como um caractere especial, um marcador de número de página. Muito bem, gente. Uma outra função que é bastante interessante que eu quero explicar para vocês é referente a uma página extra. Sabe quando eu quero, por exemplo, criar uma orelha de livro ou fazer uma capa que tem uma dobra, né? Que eu vou, sei lá, ter uma imagem aqui bem longa. Por exemplo, se eu quisesse continuar essa linha e jogar essa imagem aqui para o ladinho, por exemplo,
ela vai precisar de mais espaço de página, né? Eu quero fazer essa página aqui mais longa, por exemplo. Eu posso fazer isso sem o menor dos problemas, tá, gente? A única coisa que eu preciso alterar para que eu tenha uma página extra aqui do ladinho é vir aqui no meu painel de páginas e desligar essa função, permitir o emparelhamento das páginas do documento. Isso me permite que eu pegue essa página daqui e arraste aqui para cima, ó, e encaixe ela aqui do ladinho. Percebam que se eu colocar só aqui para o lado, ela vai continuar no lugar que ela tá? Por exemplo, se eu vim aqui reposicionar aqui em cima, ó, ela vai aqui para o meio. Então, o que eu quero, na verdade, é encaixar ela aqui do ladinho dessa página, ó. E percebam que já ocorreu essa mudança. Aqui eu tenho o fundo solto naquela página que estava aqui embaixo, que não era pertencente a uma página mestre. Então, eu posso vir aqui e alterar. Eu vou só destrancar o meu fundo, porque eu estava aproveitando a mesma layer, né? Então, eu vou vir aqui encaixar, vou reposicionar aqui no caso da sangria. Isso daqui é o fundo da minha imagem. E aí, lembra que eu tinha aquela ilustração? Vou reposicionar essa ilustração aqui no cantinho final dessa página e vamos imaginar que aqui eu quero incluir texto. Vou fazer uma caixa de texto aqui bem longa, que ela vai vir aqui até o final dessa página. E aqui eu vou colocar colunas dentro do meu texto, da minha caixa de texto, que não necessariamente estão separados por caixinhas de texto. E aí eu vou aplicar o text wrap aqui nessa ilustração, conforme o que a gente aprendeu. Antes disso, eu quero mostrar para vocês como que eu consigo modificar o tamanho real da minha página sem precisar abrir um novo arquivo. Inclusive, eu posso fazer isso em uma página diferente. Aqui, por exemplo, se eu quisesse criar realmente uma orelha nessa página aqui do ladinho, uma orelha de livro, né? Então, eu vou jogar o fundo aqui só para vocês verem a modificação acontecendo nessa página aqui do cantinho. A ferramenta que eu preciso habilitar é a ferramenta de página, ela fica aqui embaixo da setinha preta. Então, eu vou clicar aqui na página que eu quero fazer a modificação, que é essa daqui, e aqui como é que eu sei que ela já está clicada, porque ela vai mudar aqui a aparência, inclusive vai ficar marcadinha aqui na minha janela de páginas. E aí, gente, o que eu preciso fazer é modificar aqui, por exemplo, a largura dela para 100 milímetros, ao invés de 210, e a modificação já aconteceu aqui. O que vocês estão vendo, esse quadrado sobrando, é o da minha ilustração, tá? Então, vou jogar aqui tudo pro ladinho, só pra gente reposicionar tudo isso aqui bonitinho. Vou colocar o meu fundo aqui encaixadinho, vou redimensionar a caixa dele, para ficar ali direitinho. Ilustração, eu vou clicar aqui nela, pegar ela aqui, e vou encaixar aqui onde eu estava pretendendo que ela fosse colocada, né? Então, na verdade, eu vou colocar ela bem pro lado aqui, só para a gente fazer aquele esquema aqui do texto juntos, certo? Aqui dentro da caixinha de texto, que a gente tinha feito antes aqui, eu vou colocar aquele texto para preencher esse espaço. Muito bem, para que eu consiga modificar esse texto sem que cada caixinha, né, seja uma coluna separada e fazer tudo isso daqui ao mesmo tempo, eu posso simplesmente vir aqui na minha janela Objeto, descer até a opção de Opções do quadro de texto e vir aqui e modificar o número de colunas que eu quiser incluir. Por exemplo, né, vou puxar aqui para o lado para a gente enxergar o que a gente está fazendo. Vamos supor que eu queira aqui colocar 4 colunas, vou modificar a minha medianiza aqui para uns 6 milímetros, acho que já é suficiente. Consigo, inclusive, modificar a largura da coluna para um número exato, se eu quiser, e aí é assim que ela vai se comportar. Consigo criar um espaçamento interno, por exemplo, dentro da minha caixa de texto, que eu vou fazer bem grande para a gente poder ver juntos. Às vezes a gente tem essa situação, né, no caso de uma situação, daquelas narrativas que acontecem em paralelo ao texto, uma citação, qualquer coisa nesse sentido. É por aqui que a gente consegue fazer também.
certo? Lembrem de marcar aqui a caixinha de visualizar, senão vocês não vão ver aquilo que está acontecendo, certo? Então é assim que a gente faz para deixar o texto corrido aqui numa caixa de texto grande em colunas, tá? E agora como é que eu faço para encaixar direitinho o texto aqui nessa ilustração? Na verdade, quando eu trouxe ela para cá, ela ficou numa caixinha separada, como se ela fosse realmente uma imagem. Então, se eu, por exemplo, clicar aqui com a minha seta branca, eu vou perceber que ela não habilita nenhuma âncora para mim. Então, realmente aqui eu não tenho um vetor, né, que eu possa utilizar para fazer o meu text wrap aqui. Então, eu vou precisar fazer isso com a nossa queridíssima Pen Tool aqui, com a nossa ferramenta caneta. Então, eu vou fazer aqui bem rapidamente. Lembram de como que a gente pode utilizar aqui a nossa ferramenta? Então, eu vou fazer aqui espaçadinho, num formato aqui, claro, se a gente fosse fazer isso com um pouco mais de tempo, a gente ia fazer mais bonitinho. Mas eu vou fazer aqui rapidamente, somente para que a gente tenha realmente esse formato aqui acontecendo. E agora eu vou fazer aqui bem grande, só para fechar realmente essa forma, e aí eu vou utilizar ela como o text wrap. Lembra que eu preciso aplicar isso no meu objeto e não no texto. Então, eu simplesmente vou vir aqui e vou habilitar. Pode ser aqui por cima, né, pelo meu painel de controle, ou eu posso abrir diretamente a janela de texto em contorno ou text wrap aqui. E clicando aqui, eu já vou ter aquele efeito que a gente estava querendo nesse caso. Uma coisa importante para que vocês se atentem quando vocês aplicarem algo nesse sentido é que, por exemplo, nesse caso, não aconteceu. Ah, tá aqui, ó. Já tá até me mostrando. Eu tive texto a mais, né? Ele não coube mais só nessa caixa de texto, porque eu modifiquei a estrutura dessa coluna, então eu tenho texto a mais acontecendo aqui. O que eu vou precisar fazer, lembra? Clicar aqui e construir esse restinho de texto. Então, eu vou aproveitar aqui as margens que já foram feitas nessa orelhinha, né? Claro que eu não ia colocar isso numa orelha, mas só para vocês entenderem como é que isso aqui ia funcionar. Muito bem, gente. O próximo passo agora vai ser fazer o fechamento realmente aqui do meu arquivo para mandar para a gráfica, para fazer a impressão aqui direitinho em PDF, para que não ocorra depois nenhum problema na hora de realizar a impressão. Como é que eu vou fazer isso? É muito simples. O que eu preciso fazer, na verdade, é vir aqui e pedir para exportar o meu documento realmente, e aqui ele já vem até indicando, né, que vai ser, um PDF, só que nesse caso a gente vai selecionar aqui um PDF, para impressão. Eu vou permanecer com esse nome que a gente já tinha colocado, e aqui a gente vai precisar fazer alguns ajustes, tá. Inclusive ele já tá me dando uma indicação aqui, que aconteceu um errinho, né, tem um ponto de exclamação aqui, indicando que eu preciso ajustar, algo que possa ter ocorrido. Que já aconteceu algo bastante interessante que pode ser que ocorra com vocês, ele está me avisando aqui que o perfil de cor está diferente, ele não está em CMYK, ele vai precisar que seja em CMYK para fazer a impressão. A gente pode, né, cancelar aquilo lá, modificar, mas só para explicar para vocês. Aqui é legal vocês manterem ou nessa pré-definição de impressão de alta qualidade ou naquele PDF X1A 2001, que já é a nossa indicação para os outros softwares também, que é compatível aí com todas as gráficas, geralmente, né? Interessante que vocês liguem na gráfica que vocês forem utilizar, para que essa condição de ajustes, né, de exportação no PDF fique conforme a impressora que vocês forem utilizar. Lembra que a gente criou aqui essa página que que é tripla, né, que a gente vai ter aquela orelhinha? Então, para que ela seja, para que ela saia no meu PDF naquela forma, eu preciso marcar essa opção aqui de páginas espelhadas, senão ela vai vir ali, como páginas normal, né, de um PDF, uma embaixo da outra, tá? Então aqui vocês não precisam modificar muita coisa, é interessante vocês virem aqui nas marcas e sangrias e pedir para, né, realizar todas as marcas, aparecer as marcas de corte
ou seja, ele vai indicar aqui do ladinho que a página ela termina aqui, né, ela vai fazer um risquinho, eu vou mostrar para vocês o resultado, isso vai ficar mais claro. E vai indicar também a marca de sangria. Lembra que a gente já definiu? Então eu não preciso fazer aqui novamente, eu só preciso marcar que eu vou utilizar as configurações que eu já estabeleci anteriormente, certo? Bom, o que eu preciso fazer agora é pedir para exportar esse arquivo e vamos aqui esperar ele salvar. E aí o resultado que a gente teve foi esse daqui. As marquinhas que a gente estava conversando são exatamente essas daqui, ó. Aqui é o recorte da minha página, ou seja, a minha faca ela vai começar aqui e vai terminar aqui. E esse daqui é o da minha sangria. Aqui eles têm esse painelzinho de cores para bater com as cores que estão colocadas aqui e ver se são compatíveis, certo? Então, isso daqui são indicações aí que a minha gráfica vai precisar para realizar a impressão conforme eu já estabeleci anteriormente. Ó, e aqui tá a nossa página, né, que tem aquela orelhinha aqui, tá indicando que aqui eu tenho uma dobra, aqui eu tenho uma outra dobra, e aí assim sucessivamente. Muito bem, gente. Então, assim, a gente finaliza a nossa aula gravada de InDesign, o nosso tutorial queridíssimo aqui, para que vocês tenham aí plenas condições, claro, de uma forma mais introdutória, mas de desenvolver, de começar aí a mexer nesse software que é tão interessante, que é tão bacana de ser utilizado para o desenvolvimento de publicações, de revistas, de livros, para realmente realizar a diagramação aí desses detalhes todos. E assim finalizamos a nossa aula, então, aqui de InDesign.